Outro nome não há, outro nome não há, dado a nós debaixo dos céus, que possa nos salvar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 9 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram-lhe para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Simão, o mágico, diz a Escritura, creu e foi batizado. Isso significa que ele se converteu, decidiu abandonar a mentira para viver a verdade. Ele seguia Felipe e ficava impressionado com as maravilhas que eram realizadas. Não sabemos quanto tempo Simão ficou fiel, mas sabemos que ele prestou mais atenção nos milagres e esqueceu rapidamente o autor dos milagres, Jesus. Esqueceu o maior milagre que foi feito em seu favor, a cruz de Cristo. Ficou concentrado nos milagres que Felipe realizava, ao invés de se concentrar em Jesus, o autor dos milagres. Felipe era um grande homem de Deus. Fez uma grande obra em Samaria, mas as pessoas eram convencidas pela pregação das boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, não por milagres. Simão não prestou atenção na mensagem, ficou concentrado no mensageiro e nos milagres que ele realizava. Parece que a descendência de Simão chegou até o século XXI, em nossa época, pois muitas pessoas hoje estão concentradas
desejando milagres e esquecem da pregação das boas novas do reino de Deus e de Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, vivemos tempos de pouca fidelidade a Deus, onde no meio que se diz cristão, mentir parece correto, falar mal dos outros parece que é correto. A santidade está perdida e precisamos resgatar e valorizar o Evangelho, valorizar o nome de Jesus e viver como Ele viveu. É o que Deus espera daqueles que se dizem seus discípulos, seus seguidores, que se dizem cristãos. Vivemos numa época onde a aparência de cristão tem mais valor do que a santidade cristã, a santidade nas palavras, santidade no tratamento para com os outros. Valoriza-se mais a aparência do que a palavra de Deus, de modo que quando alguém é confrontado com a verdade, se dói e se afasta da palavra de Deus, porque não quer ouvir sobre mudanças, mas somente sobre milagres. Onde falar mal dos outros parece que é correto, ao invés de ajudar o outro a lidar com as suas lutas. Precisamos resgatar a pregação do Evangelho puro como Jesus e nos esforçar para viver como Ele viveu. Simão ficou concentrado no poder que não fora dado a mais ninguém, exceto os apóstolos. Filipe podia fazer milagres, mas não podia dar a medida milagrosa do Espírito Santo, que é o poder de Deus para fazer milagres. Simão desejou algo que não fora dado a mais ninguém. E quem disser que tem, está enganando o povo, está mentindo e indo contra a verdade. Os samaritanos, inclusive Simão, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo, que é a presença de Deus como garantia da salvação, conforme Atos 2:38. Mas os dons milagrosos, ou a medida milagrosa do Espírito, que fora dado a Filipe, também pela imposição das mãos dos apóstolos. Os samaritanos não tinham recebido essa medida milagrosa, e foi isso que Pedro e João foram fazer em Samaria, conceder o poder do Espírito Santo para a confirmação da palavra de Deus, conforme prometido por Jesus em Marcos 16:20 e outras escrituras que já citamos anteriormente. Vendo Simão, então perceba, ele viu Filipe realizar milagres, mas não quis comprar, ficou apenas maravilhado com aquilo. Mas quando ele viu que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, quis comprar o dom apostólico, mas foi duramente repreendido e considerado sem um coração reto diante de Deus. Foi considerado cheio de amargura e preso pelo pecado. Hoje, muitas pessoas, induzidas por falsos apóstolos, falsos profetas e falsos pastores, são induzidas a comprar os dons de Deus com 10% do que ganham. Quanto vale o dom de Deus? Não são poucas as vezes que ouço:
Você não alcança o dom de Deus, porque é infiel no dízimo. Que falso profeta, que falso apóstolo, induzindo as pessoas a comprarem o dom de Deus. São lobos, roubadores, que vendem aquilo que Deus concedeu pela sua graça, com propósitos definidos. E o dom apostólico não foi dado a mais ninguém. Ninguém tem a capacidade de transmitir dons, porque Deus deu essa capacidade milagrosa apenas aos apóstolos. O juízo para esses lobos não tarda e sua condenação não dorme. Simão foi orientado a se arrepender dessa maldade. Que maldade? Comprar o dom de Deus. Foi orientado a orar ao Senhor, pedindo o seu perdão. Se você tem sido orientado a alcançar o dom de Deus, dando 10% do que você ganha, digo para você também o mesmo. Arrependa-se dessa maldade. Pare de seguir lobos e siga somente Jesus. Ore ao Senhor, pedindo o seu perdão. Você acha que pode alcançar o dom de Deus com 10% do que você ganha? Não siga a mentira, siga a verdade, siga Jesus, viva o Evangelho. Deus concedeu dons a certas pessoas com propósitos específicos, confirmar a sua palavra, mas a pregação das boas novas e do reino, as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo sempre foram mais importantes. Porque é a mensagem que salva, é a mensagem que transforma. É mais importante do que os milagres que foram realizados, que ficaram registrados para que nós pudéssemos crescer ainda mais na fé em Cristo Jesus. Jesus sacrificou sua vida para redimir a humanidade dos laços do pecado que separa o homem de Deus e traz a condenação. Mas há algo bom em Simão que você pode imitar. Ele creu e foi batizado. Portanto, você precisa crer e ser batizado para receber de Deus o dom do Espírito Santo como garantia da sua salvação. Porém, não viva como Simão. Tenha um coração reto diante de Deus. Que Deus te abençoe.